mas o fruto do Espírito de Deus é amor e paz, é gozo sem fim, longânimo. Para muitos, a vida cristã, a vida religiosa, entre aspas, é uma tentativa de Deus melhorar a vida do dia a dia. Você entende isso que eu estou falando? Quando eu estou perguntando se você entende, não é porque eu estou duvidando que você tenha a capacidade de entender, mas é porque quando a gente enxerga algumas coisas, aquilo nos ajuda a ver toda a vida. Então, geralmente a gente encontra na igreja muita gente que está tentando ver se Deus abençoa um determinado problema da vida. E Deus criou a vida terrena, nos deu a vida terrena, nos deu as questões do dia a dia. Nós temos que produzir, nós temos que dar manutenção, nós temos que conciliar muitas tarefas do dia a dia, nós temos que tomar banho, nós temos que comer, nós temos que ajudar alguém, nós temos que construir, nós temos que receber um dinheiro, nós temos que pagar contas. Essa é a vida da vida. E nada disso acontece se nós não nos relacionarmos com as pessoas. E o que Deus quer é que eu e você tenhamos os princípios do reino de Deus e vivamos os princípios do reino de Deus na vida do dia a dia. Como consequência de aplicar os princípios do reino de Deus no dia a dia da vida, nós vamos experimentar moveres de Deus, nós vamos ter motivos para adorar, nós vamos ter motivos para louvar, nós vamos ter motivos para contar para alguém por que a gente vive a vida de Deus no dia a dia. É diferente da gente ir levando a vida e tentar evangelizar, da gente tentar levar a vida e tentar orar, da gente tentar ter tempo para as obrigações da vida e ainda ter tempo para as coisas da igreja. É completamente diferente disso. Por isso que a gente tenta as coisas de Deus e às vezes não consegue, porque a gente está tentando levar a vida que já não está fácil e ainda conseguir praticar algumas coisas que a Bíblia obriga, que Deus quer, que Deus cobra, e a gente tem. Então é por isso que eu não estou sendo abençoado, porque eu não estou dando conta de ir ao culto, eu não estou dando conta de dar o dízimo, eu não estou dando conta de testemunhar, não estou dando, ai meu Deus, não estou dando conta, E a gente fica nesse conflito de tentar mesclar essas duas vidas. Você já viu isso acontecer? Isso acontece com você de vez em quando? Não, não é amém. Amém é que assim seja. E você não deveria dizer que assim seja. Você deveria dizer assim, está acontecendo comigo. Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se a gente pegar o versículo de trás para frente, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que fazer o quê? Mudar a minha forma de pensar. Renovar meu entendimento. E se você considerar
que em alguma circunstância você está tentando levar as duas vidas e começar a buscar de Deus, eu quero levar uma só vida. Isso vai te ajudar a mudar a forma de pensar. Senhor, eu quero e não abro mão disso. Eu quero mudar a minha forma de pensar acerca da vida. Vou te dar alguns elementos que nos ajudam a mudar a forma de pensar. Por que que existe água? Por que que existe água? Vamos, pastor, para a gente tomar banho, né? Por que que existe água? Estou achando graça nenhuma. A gente tem água para beber. Por que que existe água? Porque é essencial à vida. Não, não pode ser só isso. Por que que existe água? Como eu deveria pensar acerca de água? Quem criou a água? Quem pôs água na terra? Deus. Por que que Deus pôs água na terra? Vou te perguntar outra coisa. Deus tem poder, ou tinha poder, para fazer o mundo de tal forma que não dependesse de água? Claro que sim. Para alguns, a sugestão seria, Deus podia fazer o mundo dependendo de Coca-Cola. Ao invés de água ser Coca-Cola. Deus tem poder para construir o mundo sem precisar de água. Fica mais fácil você entender com outro elemento. Para que que existe ouro? Para que que existe ouro? Deus não podia fazer o mundo sem precisar de ouro? Sim ou não? Ô pastor, na verdade para mim não faz a menor diferença, porque eu continuo precisando e não tenho mesmo e acabou. Talvez as irmãs não sintam tanta graça em pensar que o mundo poderia existir sem ter ouro, porque vale a pena um presente, um colar, uma pulseirinha de ouro. E se você, marido, ainda não deu um anelzinho de ouro, um colarzinho, um brinco de ouro, não tenha dúvida que ela quer, ela vai até te dar uma encostadinha assim, ó. Tá vendo bem? Mas me responda, não poderia existir o mundo sem existir ouro? Claro. Não seria tão fácil nós pensarmos assim quanto ao ar, mas se você fizer um pouco de esforço, você não concorda que Deus tem poder para ter criado todo o universo e nos ter feito sem a necessidade de ar? Poderia ou não poderia? Poderia. Por que que Deus pôs água na terra? Por que que Deus pôs ouro na terra? Por que que Deus pôs ar na terra? Por que que Deus me fez com sede? Por que que Deus me fez de alguma forma precisando ou querendo ouro? Por que que Deus me fez necessitado de ar? Porque tem que ter ar, porque se não tiver ar a gente não respira. Foi o que Deus fez. Mas por que que Deus fez isso?
São perguntas interessantes. E guarde bem, todas as vezes que você transformar qualquer questão em pergunta e sair em busca de resposta, você vai crescer. O preguiçoso ou o adolescente sempre responde, sei não. Já perguntou alguma coisa adolescente? Você já viu qual que é a resposta universal? Sei não. O que o professor deu de aula hoje? Ah, não lembro não. O que caiu na prova? Ah, não lembro. O que o pastor pregou? Ah, não sei não. O que você tem para amanhã? Sei não. O fato da gente não articular o pensamento, a gente usa de imediato a resposta, sei não. Mas é importante fazer umas perguntas e buscar respostas. Antes de dizer sei não, eu quero pôr para funcionar a minha mente. Espera aí, qual que é a pergunta? Por que Deus pôs água na terra? Ah, sei não. Será que isso é importante? Por que seria importante, Senhor? Filho, eu coloquei água na terra porque a água é o elemento físico que expressa algo de valor no mundo espiritual. Então eu fiz questão de colocar água na terra, porque a água expressa o poder da minha... Ah, mas isso aí é uma simbologia religiosa, né? Bíblica. Não, não é uma simbologia. Literalmente, Deus designou, decidiu, estabeleceu que haveria água na terra, porque água representa um valor, um elemento celestial. Você sabe por que Deus disse que o homem foi criado do pó da terra? Porque o homem está cheio, como a terra, de elementos minerais que representam valores eternos. O que representa o ouro? Por que ouro tem esse valor todo? Porque Deus decidiu colocar água, Deus decidiu colocar ouro na terra, e o ouro expressa um elemento espiritual: glória, brilho, soberania, riqueza, poder. A ponto de Deus dizer assim: quando forem construir o tabernáculo, vocês vão usar essas cortinas de estofo azul. Por que, Deus, estofo azul? Porque eu quero que vocês tenham esse elemento, esse tecido na cor azul, porque vai representar céu. Então não existe água só porque você tem sede. Existe água porque Deus fez com que a água fosse um elemento na terra que expressa uma verdade espiritual. Por que tem ar na terra? Sem o ar, eu e você não vivemos. E aonde está escrito que Deus criou o ar? E disse Deus, haja ar, e houve ar. Em algum lugar da Bíblia você vê escrito que Deus criou o ar? Não. Oh, que interessante. Por que Deus pôs o ar na terra? Por que Deus nos fez seres viventes que dependem de ar para viver? Porque o ar é o elemento físico que expressa o sopro de Deus. O Espírito de Deus.
E soprou Deus nas narinas do homem o seu fôlego de vida. Então, quando acontece lá no meio da mata, na beira da praia, o vento sopra e balança as árvores, sabe quem está se movendo? O Ruach Elohim, o sopro de Deus. É algo sobrenatural, como a água é, como o ouro é. Por que Deus fez o sangue? Deus não poderia criar o homem sem depender de sangue? Sim ou não? Não, não poderia, porque o corpo humano precisa daqueles nutrientes. Cientificamente você vai descobrir um mundo de coisas que obrigam o ser humano a ter sangue. Mas Deus poderia fazer o homem sem necessitar de sangue. Ele é poderoso para isso. Então por que Deus fez com que o homem dependesse de sangue para a circulação da vida no corpo humano? Porque ele definiu que o sangue, na dimensão física, é o elemento que expressa a vida. De tal forma que quando o sangue do seu filho foi derramado vida. Todas as coisas do dia a dia, da natureza, expressam verdades espirituais. Não são coincidências. Não são apenas simbologias. São, de forma literal, a expressão de um propósito divino. E você pode prestar atenção que o mundo segue o mesmo padrão. Então, o tipo de roupa que alguém veste, o tipo de cabelo que alguém quer usar, o tipo de pingentes, brincos, o tipo de furos, o tipo de desenhos, de tatuagens, o tipo de comportamento, qualquer coisa dessa vida expressa um comportamento, um valor, um elemento seu. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós nos comportamos de um modo parecido. Mais do que isso, as coisas físicas seguem os mesmos princípios. Nenhum maligno consegue inventar outra coisa. Então ele precisa derramar sangue de animais numa oferenda suja para representar o derramamento de vida. Então ele precisa usar a música ímpia e as pessoas cantando aquelas músicas com as letras mais terríveis, porque é pela palavra que alguém com autoridade dá legitimidade ou dá legalidade a um mover espiritual. Não tem nada nessa terra que seja só terreno. E aí você pega Jesus ensinando as verdades espirituais. Porque o reino de Deus, vocês querem entender o reino de Deus? É como uma semente. Por que é que Deus compara o reino dele com uma semente? Porque a semente foi concebida, constituída para expressar uma verdade espiritual. Em um pequeno ponto tem toda a vida, toda a história, todo o futuro, tudo que pode existir em uma única semente. Valores e procedimentos espirituais. Portanto, eu e você precisamos mudar a nossa forma de pensar. E aí você pega Jesus ensinando, e tudo que Jesus ensina diz respeito à natureza. Olhai os lírios do campo.
Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aí você pega o maligno, distorcendo tudo isso e fazendo com que as pessoas acreditem em horóscopo. Quer dizer, o meu mapa astral, o meu futuro está na leitura dos astros. Deus, eu quero mudar a minha forma de pensar acerca das coisas da natureza, porque quando o Senhor vai ensinar, o Senhor fala sobre a árvore, porque bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele será como? Por que a árvore, Senhor? Porque a natureza expressa os valores celestiais eternos. Então você vai ser como uma árvore. Eu vou te plantar, e você tem que estar plantado junto a ribeiros de águas, e você não pode esperar que você já dê fruto de imediato, não seja apressado. Primeiro, deixe suas raízes se aprofundarem, encontrarem água e criarem estrutura de vínculos com família, com pai, com mãe. E se você perder essas estruturas, você se desestrutura para a vida, com irmãos, com igreja, com o corpo de Cristo. E quanto mais você se aprofundar e suas raízes estiverem na água que é a palavra de Deus, mais você vai crescer, e quanto mais você crescer, mais você vai ter estrutura, e quanto mais tiver estrutura, mais você vai poder dar fruto, e quando você estiver dando fruto, você vai se alegrar e vai prosperar. Por isso, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios será como uma árvore frondosa junto a ribeiros de águas, que no seu tempo certo dá fruto. Não foi por acaso. Deus não apenas usou uma ilustração quando nos comparou com árvore. Deus está dizendo, tudo que eu pus na natureza expressa elementos celestiais, e se você prestar atenção, você vai prosperar. Então, se a gente pegar o exemplo da semente e da árvore e do homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nós vamos aprender sobre paciência. Eu queria já. Se eu pegar uma semente, plantar ali agora, e for para oração, 7 dias de jejum e oração, Senhor, em nome de Jesus, quando eu sair dessa campanha de 7 dias de jejum, eu quero sair lá fora, e essa árvore está grande, porque eu quero colher aqueles frutos, e eu vou vender porque eu preciso de dinheiro. Ele vai responder a oração? Não. Por quê, Senhor? Eu orei com tanto fervor, eu jejuei por 7 dias, 7 noites. Então eu vou fazer o seguinte, vão ser 21 dias. Vai adiantar ser 21 dias? Não. Provavelmente, se você jejuar e orar por 9 meses, ou por 18 meses, quem sabe 2 anos, quando você sair lá fora, a árvore terá crescido, e no tempo certo vai dar o seu fruto. Mas eu e você andamos orando, Senhor, eu plantei e eu quero que amanhã tenha fruto, Senhor, em nome de Jesus, opera maravilhas, Senhor. Não, eu opero maravilhas, não mágica. Então na sua vida, você vai ter que plantar uma semente, vai ter que cuidar dessa semente, vai ter que regar essa semente, e lá na frente, no tempo certo, você vai colher. Se você não semeou e não estudou, e agora você quer ter um emprego bom, você quer ter salário, pare para pensar que você tem que seguir a natureza. Comece a plantar, regue essa plantação, e lá na frente você vai colher. Mágica é o banco que promete que você pode ir amanhã e tira um dinheiro, mas ele vai te cobrar a vida, com os juros e dividendos, para que você tenha uma colheita que você não plantou. Você está entendendo, irmão? E muita gente continua querendo colher sem ter plantado. Muita gente continua querendo colher sem esperar o tempo da colheita, porque não mudou a forma de pensar. Você consegue encontrar alguma questão da sua vida pessoal
que se encaixa nisso que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Por que é que a Bíblia usa a palavra chaves? Se você está assistindo muita televisão, eu não estou falando do Chaves. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 16, leia comigo, Mateus 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei o que foi que Deus disse que ia dar a Pedro. Aí você entende por que muita gente acredita que Pedro é o porteiro do céu. Jesus disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. A apóstola Valnice tem uma palavra, um ensino, uma revelação de Deus sobre esse texto, sobre essa passagem, que é algo impactante. E eu não ouso ministrar sobre isso que Deus deu a ela, embora eu queira cada dia crescer naquilo que ela tem ensinado. Mas eu queria destacar, dentro de tudo que eu estou colocando para você, essa palavrinha, chave. Você consegue pensar que Deus, foi Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que virou para Pedro e disse assim: eu vou te dar um negócio. O que o Senhor vai me dar, Senhor? Eu vou te dar algo extremamente estratégico, Pedro, que você não consegue viver sem ele. O que, Senhor? Eu vou te dar chaves. Nós não estamos mais na dimensão da natureza, embora nós possamos observar a natureza com um mundo de chaves. O corpo humano tem um mundo de chaves que você abre ou fecha funcionamentos. A vida relacional tem um mundo de chaves. Então, se você abre um sorriso para alguém, você está usando uma. Se você está usando uma para trancar. No casamento você sabe bem se abriu ou se fechou. Fechou. Não fechou só o relacionamento, fechou o céu inteiro. Embora o elemento chave seja um produto da logística humana, não é da natureza, mesmo tendo na natureza um monte de elementos que a gente pode chamar de chaves, vem Jesus e diz: o reino de Deus tem chaves. Se você veio para o culto e chegou ali, o portão está trancado, você entra ou não entra? Não entra. Para você entrar tem que estar aberto, ou você tem que ter as chaves. Para chegar em casa, você sai da loja, sai do restaurante, chega no estacionamento e procura a chave. E não tem a chave. Cadê a chave
Como é que você vai embora para casa? Tem jeito de ir embora para casa, mas vai ser um transtorno, porque você não tem chaves. Você vai para a prova, e você está angustiado, porque a prova vale 30 pontos, e você precisa de 25 pontos. E você lê a pergunta, e você começa a suar, e começa a ter taquicardia, e você fala assim: Deus do céu, eu não sei responder isso. Porque você não tem a chave. Ah, eu estou entendendo. É verdade, porque se eu soubesse aquela matéria, saber a matéria seria a chave. Mas se eu não tenho a chave, fica tudo travado. E não é só com a prova, é com relacionamento com alguém. Eu não sei mais o que fazer. Sinceramente, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como falar. E se você tivesse a chave? Todo mundo foi chegando e o portão estava trancado. E vem você lá e chega um monte de gente desesperado. Está trancado, não sei como é que vai ser, está trancado. E você vem tranquilamente. O que é? Está trancado, ninguém tem a chave. Você, ninguém tem a chave? Não, ninguém tem a chave. Eu tenho a chave. Você não se desespera quando tem a chave. Na verdade, sabe quem pode ter a chave? Quem tem autoridade. Mas quem não tem autoridade, não pode ficar com a chave. Sabe qual que é o pedido da minha filha, que está completando 14 anos hoje? O pedido dela, eu não sei se é só brincadeira, acho que não é só brincadeira, de vez em quando ela me fala assim: pai, eu quero a chave da casa. O sonho dela é o dia que ela puder ter a chave da casa. E eu vou chegar lá agora, eu vou fazer uma cópia da chave da casa e eu vou entregar para ela numa caixa de presente, a chave da casa. Porque quem tem a chave da casa começa a se sentir: uau, eu tenho autoridade. E eu acho que eu vou arrumar problema aí com os meninos que têm 14, 15, 16 anos. Pai, eu também quero a chave da casa. Você pensa que Jesus virou para Pedro e diz assim: Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. Então o reino tem chaves. E quem não tem as chaves do reino passa muito aperto. Tem que esperar. Eu tenho um negócio com chave. Eu não aceito de forma alguma eu não ter a minha penca de chaves da casa, eu não ter a minha penca de chaves lá do auditório da igreja, e eu não deixo minha penca com ninguém. Porque é impossível pensar que eu tenho aqui aquele lugar e chego lá: cadê a chave? Ah, eu não tenho chave. Ah, ninguém sabe, alguém pegou minha chave, eu não sei onde está a chave. E eu cheguei aqui, perdi a viagem porque eu não tenho chave. Não, eu quero ter na minha mão as chaves. Mas, irmão, assim como a água está na terra por algum propósito, o ouro está na terra por algum propósito, as chaves são dadas por algum propósito. E não ter a chave é um problema. Tem muita gente que não tem as chaves do casamento. Não sabe abrir ou fechar as coisas. Não pode abrir. Então se agonia e tenta na força. E bate, e empurra com o ombro, e estraga a maçaneta, e quer com uma alavanca abrir de todo jeito as coisas da vida, porque não tem a chave. E Jesus disse: Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Então o reino de Deus também tem chaves. E eu e você precisamos ter as chaves.
Eu preciso mudar a minha forma de pensar sobre água, sobre ouro, sobre vento, sobre sangue, sobre chaves. Eu não posso tentar continuar vivendo na força do meu braço, porque se eu tiver as chaves, eu ligo o carro e vou. Eu abro a porta e entro. Eu tranco a porta e fico seguro. Mas se eu não tiver as chaves, eu estou no aperto. Tudo vai ser difícil. Aquela pessoa ficou profundamente irritada, chateada e contrária a mim, e não abre, e não ajuda, e não favorece. Ah, se eu tivesse as chaves, eu ia abrir essa questão. Mas pastor, é meu marido, que não está fácil, pastor. Ele não é crente, não. Mas e se eu tiver as chaves? Porque se existem chaves do reino, eu posso abrir coisas espirituais. A ponto de Jesus ir ao inferno e tomar de Satanás as chaves. Satanás não tem autoridade nem domínio, nem com a sua própria casa. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Agora existem chaves do reino. Que chaves do reino? Eu vou te mostrar algumas, para você não ficar apenas numa palavra inspirativa, para você aplicar isso. Qual foi a ação de Deus no sétimo dia? E descansou. Vem o autor aos Hebreus e disse assim: embora pareça que muitos saibam, não vão entrar no descanso por causa da desobediência. Mas existe um descanso para o povo de Deus. Você quer pensar numa chave cotidiana, diária, para o dia a dia? Descansa. Ô irmão, não tem ninguém nessa terra, por mais ungido e experiente no reino de Deus, não tem ninguém nessa terra que não enfrente o desafio de identificar que tem que parar e descansar. Seja por ignorância, seja por pressão, seja por opressão, seja por escravidão, seja por responsabilidade. Eu e você sempre vamos precisar de uma lei, é para descansar. E tem hora que eu e você precisamos nos apropriar dessa chave. E parei, eu vou descansar. E isso é literal. Mas isso promove o que é significante, ou significativo, ou espiritual. Porque você se preocupa, como eu vim nessa viagem, preocupado com algumas coisas, e eu fiz questão de deixar algumas orientações, e eu fiquei aflito, e eu ainda disse à minha esposa, eu estou preocupado, eu estou aflito, e a palavra do Senhor através dela falou assim: vá e descanse. E um dos irmãos líderes me ligou para dizer: pastor, eu já cuidei disso, você pode ficar descansado. Então, eu tive que sair lá da minha circunstância, e eu não tinha opção, senão descansar. E é uma chave de Deus, quando eu e você descansamos fisicamente. Eu vou sair uns dias e eu vou descansar. Mas quando isso é também espiritual, representativo. Senhor, eu não posso fazer nada, então eu vou
descansar. E todas as vezes que nós descansamos, nós ativamos sensores criativos, perceptivos, nós ativamos o ouvido espiritual, nós ativamos a sensibilidade aos moveres do Espírito Santo, porque estamos literalmente de férias, de descanso, de feriado, de sábado, de aquietarmos o coração para descanso físico, ou para descanso emocional, ou para descanso espiritual. Nem oração funciona quando não é no descanso. Senhor, eu estou batendo e batendo, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou preocupado, mas eu vou entrar numa dimensão de descanso, porque descansar é uma chave. No Levíticos, capítulo 26, diz assim: então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos nesse tempo. A terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Sabe o que Deus está dizendo aqui em Levítico 26? Gente, presta atenção. Sabe por que vocês vão mal nisso? Porque vocês não respeitaram o descanso. Então agora, vocês vão ser expulsos da terra, não vão prosperar, para que a terra descanse. Tem muita coisa ruim que acontece comigo e com você, ou que pode acontecer conosco, só porque nós não descansamos. Eu vou aprender a descansar fisicamente, Senhor, emocionalmente e espiritualmente, porque isso é uma chave. Por que Deus colocou o descanso? Por que Deus colocou a água? Por que Deus descansou? Foram seis dias muito difíceis, gente. Eu estou aqui esgotado. Eu preciso dar um tempo, por favor, eu preciso dar uma descansada. Deus estava assim? Por que Deus entrou no descanso? Porque descanso representa um elemento celestial. Qual elemento? Governo. Está tudo no lugar devido. Então agora eu entro no descanso. Ou melhor, eu agora vou governar. Mas sem descanso não tem governo, tem desespero. Tem correria, tem atropelamento, tem estupidez, tem coisas equivocadas, erros. Então eu e você precisamos descansar. Tem muita gente, talvez esteja aqui, tem 10 anos que eu não descanso. Trabalho, responsabilidade. Eu não posso, porque se eu sair para um descanso, quem vai cuidar? Você está numa ciranda maligna, que não te deixa descansar, ter alegrias, ter criatividade, pensar melhor, criar, produzir, se inspirar, porque tem muita coisa que só vai acontecer quando você for tomar água de coco e comer peixinho lá na praia, sem ter nada para fazer. Não, pastor, tudo bem, mas o negócio é o seguinte: a salário está apertada, eu não tenho dinheiro. Ah, meu irmão, tem um mundo de coisas que eu e você podemos fazer para descansar e que não custa nada. Mas tem a prática diária do descanso emocional. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então, Senhor, eu vou fazer a minha parte e agora eu vou descansar. É a mãe com o filho. É a esposa com o marido. É a dona de casa com as contas ou com o almoço, ou com a limpeza da casa. Uma hora, dona, descanse. Se quer uma expressão mais clara, chuta o balde e vai brincar. É uma chave de Deus
descansar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Para você ter uma noção da importância disso, o Altíssimo tem uma sombra que é chamada de descanso. Eu vou promover descanso, Senhor. Descanso na semana. Eu vou parar para descansar. Eu vou para a roça, eu vou capinar, eu vou para a praia, eu vou para o sítio, eu vou brincar, eu vou andar pelas ruas, eu vou na praça, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou na biblioteca, eu vou fazer coisas para descansar. Eu queria descansar, pastor, mas o que o senhor não sabe, a luta que eu estou enfrentando. Ainda assim, entre no descanso. Porque o autor aos Hebreus disse que, pela obediência, eu e você podemos entrar no descanso. Irmão, eu quero ainda, vou estender um pouquinho, mas é uns minutinhos. Eu quero só falar de mais um. A palavra do Senhor diz assim, e assim a fé vem pela palavra. E a palavra, em algumas versões a pregação, vem pelo Evangelho, pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela... Senhor. Mas grande parte das pessoas não sabe ouvir. Na maioria das vezes, a nossa natureza nos leva a ouvir para rebater. Não, mas o negócio é o seguinte, eu te explico, é porque, pronto, eu nem ouvi. Vou contar um segredo para vocês. Você não tem noção do número de pessoas que vêm no gabinete pastoral e que contam as coisas, e conta as coisas, e conta tudo, e pede ajuda. E na hora de ouvir o pastor, não ouve. Então, irmão, então nós vamos fazer assim, não, eu já estou orando, pastor, eu já orei muito. Pastor, irmão, a Bíblia diz assim, pastor, está tão difícil. Mas olha, você vai fazer assim. Pastor, aí volta a semana que vem, pastor, está do mesmo jeito, o diabo. Em momento algum para ouvir. O outro vai falar em casa, na reunião de família, no ambiente de trabalho, e aí, eu já, sabe o que eu acho? Eu penso assim, não, mas eu não concordo, eu acho, o tempo todo a gente ouve para rebater, a gente ouve para expor a nossa ideia, a gente não para ouvir, e quando a gente para ouvir, sempre vem uma pergunta sincera, mas você está falando isso? É por isso e por isso? Não, mas deixa eu entender, você disse isso porque você está querendo dizer assim? Olha, eu vou parar para ouvir, para entender. Quantas vezes você não para ouvir, ou ao ouvir, reage imediatamente segundo o que está dentro de você? O Senhor está nos dizendo que ouvir é uma chave. Pode falar, eu vou te ouvir. Quando eu comecei a aprender sobre isso, foi relacionado a casamento. Alguns anos atrás, Deus trouxe os pastores que cuidam de mim e da Dani. E eles vieram trazer ensino, presta atenção. Homem não gosta de ouvir. E quando a mulher começa a falar, homem não tem paciência para ouvir. Não é bem assim não,
já está provando o que é. Tá bom. E aí eu fui absorver esse ensino. Sóstenes, você precisa parar para ouvir sua esposa. Ok, eu sou obediente, eu vou parar para ouvir. Pode falar. Estou ouvindo. Decidi, eu não vou interromper mais. Eu não vou tentar adiantar e já sair lá na frente com tudo resolvido. Não, eu vou por todo aquele processo lento, demorado. Depois vamos ouvir. E foi uma bênção, irmão. Tem um mundo de coisas que já se resolve só porque você está ouvindo. Até que o Senhor falou comigo assim, você é espertinho, né? Mas não é isso ainda que eu quero. Eu não quero apenas que você dê tempo para o outro falar. Eu quero que você aprenda a ouvir. Você já viu a expressão de mãe que vira para o menino assim, você me escutou? Você está me ouvindo, menino? Você acha que essa mãe está em dúvida se o menino é surdo? Não. O que essa mãe está dizendo quando fala assim, você está me ouvindo? A gente não sabe ouvir. A gente já ouve com preconceitos, com ideias preconcebidas. Tá bom, pode falar. Tá bom. Tá bom. Isso é o que você acha. E eu e você precisamos entender. Nós somos uma garrafa de 1 litro e tem lá fora milhões de litros para a gente descobrir. E se eu achar que eu com o meu 1 litro já sei tudo e não preciso ouvir mais nada, eu sou a pessoa mais estúpida. Senhor, além de tudo que eu sei, tem infinitas coisas para eu ouvir, para eu ver, para eu aprender, para eu receber, para eu deixar entrar e me transformar, para facilitar, aplanar meus caminhos. Então eu quero ouvir. E eu não quero ouvir para dar tempo ao outro de falar. Eu quero ouvir para começar a ver coisas que eu ainda não vi. Para eu entender. E eu me lembro de um irmão na igreja que levantava no meio do culto e ia embora. E eu comecei a ficar chateado com aquele irmão e eu desenvolvi um conceito daquele irmão. Essa pessoa desinteressada, o cara levanta no meio do culto e vai embora. Então, com amor, sou pastor, então não fiquei brigado, não maltratei aquele irmão, mas eu tinha um conceito dele, aquele irmão, ele não tem tanta educação, ele levanta no meio do culto e vai embora. Um dia aquele irmão veio conversar comigo. E num papo tranquilo, eu falei assim, eu gosto desse irmão tanto, eu gosto dele. Ainda que eu já sei que ele é uma pessoa que levanta e tal, não sei o quê, mas eu gosto desse, e sentei com ele para conversar com muito prazer, com muita alegria, e fui ouvindo. Num determinado momento, aquele irmão falou assim, porque o senhor sabe que eu tenho essa enfermidade aqui, assim, assim, assim. Eu falei assim, não sei não. Eu tenho uma enfermidade assim, 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 assim. E todo dia, às 9 horas, eu tenho que tomar tal remédio. E pastor, tem dia que eu esqueço, eu tenho que levantar do culto para correr em casa para tomar o remédio, porque se eu não tomar o remédio, desanda a minha semana inteira. Quanta coisa vai mudar nos seus relacionamentos dentro de casa se você parar para ouvir sem preconceitos. Não, ele está falando isso, mas não é isso não. Eu conheço. Nada disso. Nada. Quem sabe é isso mesmo. Porque a gente, na natureza pecaminosa, não
sabe ouvir. Porque se a gente soubesse ouvir, a gente estaria cheio de fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, é assim que te acontece? É assim. É isso que você pensa? É isso. É assim que você consegue? É assim. É isso que você... É assim, filho. Eu nunca pensei nisso. Você nunca parou para me ouvir? Irmão, se eu digo que amo a Deus, mas não amo ao meu irmão que vejo, então eu não amo a Deus. Certo esse versículo? É isso mesmo? É mais do que um versículo, é um princípio. Se eu digo que ouço a Deus, mas não ouço ao meu irmão, então eu não ouço a Deus. Porque se eu não tenho a virtude de servir aos meus irmãos, eu também não terei a virtude de servir a Deus. Porque Deus diz assim, quando você visita o enfermo, quando você visita o preso, quando você dá uma comida a alguém que está faminto, você deu? Ah, Senhor, eu estou mudando a minha forma de pensar. Então, se eu paro para ouvir as pessoas, eu vou desenvolver a facilidade de ouvir o Senhor. Você está entendendo, irmão? Fecha os teus olhos. Pedro, dar-te-ei as chaves do reino. Quais são as chaves do reino, pastor? É ouvir? Em muitas circunstâncias, ouvir vai ser uma chave do reino. Em outras circunstâncias, ouvir vai ser uma chave dos relacionamentos conjugais. Ouvir vai ser a chave de uma restauração sua com seu filho, com sua filha. Senta aqui, filho. Eu não vou reagir. Eu não vou te cobrar. Eu não vou reclamar. Eu vou te ouvir. É isso, filho. Senta aqui, minha esposa. Senta aqui, meu marido. Eu quero te ouvir. Senta aqui, meu vizinho. Senta aqui, ímpio. Senta aqui, macumbeiro. Senta aqui, pessoa difícil do meu trabalho. Eu quero te ouvir. Senhor, eu estou orando, eu estou guerreando, eu estou batalhando, eu estou murmurando, eu estou reclamando, mas eu nunca descanso. Eu vou descansar. O que habita no abrigo de Deus. O que descansa sob as asas do Altíssimo. Eu quero ser essa pessoa, Senhor. E sabe onde isso termina? Em expressões de gratidão, de louvor, de adoração. Senhor, eu sou tão agitado, tão agitada, tão ansioso, tão ansiosa. Minha vida é tão corrida. Mas foi plantado em mim que esse negócio de ser mais lento, descansar, e aquietar, e ter espaço, e parar para ouvir é coisa de rico. Eu não tenho esse tempo, minha vida é muito corrida, muito difícil. Pois eu vou descobrir um caminho de te entregar o meu caminho, minha ansiedade, lançar sobre ti toda a ansiedade e descansar em ti.
Tenha os seus olhos fechados. Mas se você é uma pessoa que reconhece nessa noite, eu estou vivendo muitas lutas porque eu não sei descansar. Mas nessa noite eu quero me entregar e aplicar descanso físico, literal, porque não há quem aguente nervosismo, agitação, ansiedade, correria. É impossível querer ser manso no meio de tanta loucura. Então eu vou descansar. Mas não apenas literalmente, fisicamente. Eu vou aprender um caminho de descansar emocionalmente. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aos seus anjos dará ordem a meu respeito, que se acamparão ao meu redor e me livrarão de todo o mal. Eu vou descansar. O meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Eu vou praticar descansar. Como mãe, como esposa, como pai, como marido, como provedor, como patrão, como funcionário, como assalariado, como desempregado, eu vou descansar nos braços do Senhor. Senhor, eu vou usar essa outra chave também. Eu vou aprender a ouvir. Se você é uma pessoa que reconhece nesta noite que não tem descansado, você vai se colocar de pé e vai dizer: Senhor, hoje no teu altar eu estou lançando minha ansiedade. Eu estou decidida a descansar nessa e nessa circunstância, nesse assunto. E inclusive vou começar descansando fisicamente. Senhor, eu reconheço que sou uma pessoa que não sabe ouvir. Então eu vou dar um passo. Eu vou às pessoas que eu não tenho ouvido e eu vou dizer: me perdoa, eu não tenho te ouvido. Eu me sinto humilhado, eu me sinto rebaixado, eu acho que essa pessoa não está me considerando, mas Senhor, a partir de hoje eu não vou ter problemas em ouvir alguém e reconhecer: você está certo, você está certa. Eu não vou ter dificuldade em dizer: eu ainda não entendi, eu quero entender. Por isso, me fale mais, eu vou te ouvir. Existem chaves. Nada foi colocado nessa terra por acaso, por coincidência. Deus tem um propósito em tudo o que fez. E se eu mudar a forma de pensar, eu vou experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. O diabo usa de estratégias. As mídias, a TV, a internet, a correria, para que você seja uma pessoa que nunca para descansar. Sempre quer saber mais, sempre quer ter mais, sempre quer olhar mais. O diabo tem suas estratégias na correria da vida. Tudo está difícil, tudo está difícil. Se eu não correr atrás, ninguém vai me ajudar. Não, se eu continuar correndo atrás, eu nunca terei as bênçãos correndo atrás de mim. Mas se eu descansar e ouvir a sua voz e seguir os seus caminhos, a palavra do Senhor me garante que as bênçãos me seguirão. Você tem aprendido nesse seminário a usar a voz para governar, para guerrear e para cultuar. Use-a agora como chave para profetizar sobre você mesmo. Senhor, eu vou cuidar de descansar nesses dias, em todos os aspectos, e eu vou registrar os testemunhos, e eu vou descobrir caminhos, e eu vou abrir portas com essa chave. E quando eu estiver cansado, aflito, angustiado, eu vou tirar do molho de chaves, do meu bolso, da minha penca, essa chave chamada descanso. Eu vou tirar essa chave chamada ouvir. E eu faço esse pacto contigo.
todas as vezes que eu estiver me perdendo nas correrias da vida, nas estupidez da minha própria natureza carnal, que o Teu Espírito Santo me faça lembrar de que o Senhor é o Deus que dá chaves aos seus filhos, a autoridade do reino dos céus. Senhor, a oração é uma chave espiritual, o jejum é uma chave espiritual, o louvor e a adoração é uma chave espiritual, mas eu não quero orar porque eu estou aflito, angustiado e não sei descansar. Eu quero primeiro descansar. Eu quero entrar na Tua presença, no santíssimo lugar, desprovido de qualquer peso. Eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Levante a sua voz e diga isso a Ele com as suas palavras. Não apenas pense, diga com sons, com frases. Pronuncie sua voz as respostas a Deus. Senhor, eu vou chegar em casa, eu vou dizer à minha mulher, eu vou dizer ao meu marido, eu vou dizer aos meus filhos, eu vou dizer aos meus pais. Eu vou chegar no trabalho, eu vou dizer ao meu patrão, eu vou dizer aos meus funcionários que eu estou aprendendo a descansar, que eu estou aprendendo a ouvir e que eu vou pôr em prática. Senhor, eu vou parar na Tua presença no descanso e eu vou aprender a Te ouvir. Então sairá dos meus lábios expressões de louvor, de adoração, de honra, de gratidão. Eu Te louvarei por tudo que Tu és. Minha vida entrego a Ti, para ver Tua glória em mim brilhar, Senhor. Se você pode, cante para Ele. Eu Te louvarei por tudo que Tu és. Minha vida entrego a Ti, para ver Tua glória em mim brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, Teu nome e em Teus braços descansar. Senhor, Tu és o meu escudo e nada poderá nos separar. Levante as suas mãos, levante a sua voz, expresse a Ele quais chaves Deus está te entregando nessa noite. Eu não vou esquecer essas chaves nunca mais, Senhor. Eu não vou deixar essas chaves em lugar nenhum, nas mãos de ninguém. Elas ficarão nas minhas mãos, e eu vou colher frutos de usá-las, por usá-las para a glória do Teu nome, Senhor. E não vai sair dos meus lábios mais murmuração, ansiedade, gritos, preocupação. Vai sair dos meus lábios um louvor, Senhor, de gratidão, de honra, de louvor, de alegria por tudo o que o Senhor faz quando a gente descansa ou quando a gente aprende a ouvir. Oh, Senhor,
me perdoa tantas coisas que eu mesmo tenho gerado lá dentro de casa, no trabalho, dentro de mim mesmo, porque eu não sei descansar. Eu sou aflito, eu sou afoito, eu já saio reagindo, eu já saio correndo atrás de alguma coisa, eu não sei ouvir. Mas hoje eu decido no teu altar por uma mudança. Para a glória do Senhor. Louvor e adoração não é apenas fruto de saber cantar, ou de ter um grupo legal na igreja, ou de uma obrigação cumprida diante de Deus, de um esforço empenhado. Louvor e adoração são frutos de um estilo de vida, de obediência, de entender o reino, de usar as chaves, de mudar a forma de pensar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Levante a sua voz e louve-o. Levante a sua voz e glorifique a Ele. Eu te louvarei por tudo que Tu és. Minha vida entrego para ver Tua glória em mim brilhar, Senhor. Cante para Ele mais uma vez. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei por tudo que Tu és. Minha vida entrego para ver Tua glória em mim brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, Teu nome e em Teus braços descansar. Senhor, Tu és o meu escudo e nada poderá nos separar. Te damos honra, Te damos louvor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Espírito Santo.